Bom dia, a hora, oportunidade para poder chegar no ar. Aqui a voz de Newton Marques. Receba meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Estamos aqui diariamente e periodicamente apresentando aí vídeos, várias publicações acerca dos seus direitos, responsabilidades e obrigações de empregados e empregadores do Brasil. Vamos que vamos entreter. Mantenha-se atualizado e informadíssimo. Vamos que vamos, nobres senhores. Primeiramente, levanta da poltrona, seu folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos construir juntos. Vamos somar e multiplicar. Razão porque estamos aqui. Nobres senhores, vamos à continuidade. Vamos comentar artigo por artigo na CLT. Exatamente o que você ouviu. Mantenha-se informado agora. Acerca do artigo 748, das atribuições do Procurador-Geral do Trabalho. Como chefe da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho, incumbe o que ao Procurador-Geral? A linha A. Dirigir os serviços da Procuradoria-Geral, orientar e fiscalizar as Procuradorias Regionais, expedindo as necessárias instruções. B. Funcionar nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho, pessoalmente ou por intermédio do procurador que designar. Temos outras alíneas, que vai até a linha G. Além das competências previstas em leis, incumbe quem? Ao chefe da Procuradoria-Geral do Trabalho, gerenciar as procuradorias regionais e participar ativamente na defesa do cumprimento da lei maior e da ordem social, na preservação dos direitos dos trabalhadores, atuando como parte e fiscal da lei. Das atribuições dos procuradores, 749. Incumbe aos procuradores com exercício na Procuradoria-Geral: A. Funcionar por designação do Procurador-Geral nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho. B. Desempenhar os demais encargos que lhe forem atribuídos pelo Procurador-Geral. No parágrafo único, aos procuradores, ou seja, ainda no B, aos procuradores é facultado nos processos em que oficiarem requerir ao Procurador-Geral as diligências e investigações necessárias. A função do Procurador-Geral, além das previstas em leis, é participar das sessões do Tribunal Superior do Trabalho. Das atribuições dos procuradores regionais, 750. Incumbe aos procuradores regionais: A. Dirigir os serviços da respectiva procuradoria. B. Funcionar nas sessões do Tribunal Regional pessoalmente ou por intermédio do procurador adjunto que designar. C. Apresentar semestralmente ao Procurador-Geral um relatório das atividades da respectiva procuradoria, bem como dados e informações sobre a administração da Justiça do Trabalho na respectiva região. Temos outras alíneas abaixo. Além das atribuições previstas em lei, compete quem? Aos procuradores regionais suscitar dissídios coletivos, quando houver paralisação do trabalho que afete a ordem social, além de dar ciência no processo que tramitam no seu respectivo tribunal competente. 751. Incumbe aos procuradores adjuntos das procuradorias regionais. B. A. Funcionar por designação do procurador regional nas sessões do Tribunal Regional. B.
e desempenhar os demais encargos que lhe forem atribuídos pelo procurador regional. Contudo, como prevista na norma, por exemplo, em primeiro grau de jurisdição, a impetração do HC, ou seja, habeas corpus, que tenhas o seu corpo, no caso de uma testemunha ser compelida a depor sobre mano militare, coercitivamente com a ajuda da força policial, os procuradores terão a função de defender o cumprimento da legislação do trabalho e propugnar pela extinção do trabalho escravo, bem como atuar na defesa do menor e da mulher, e por melhores condições laborativas do trabalho frente ao mercado do trabalho. Da Secretaria 752. A Secretaria da Procuradoria-Geral funcionará sob a direção de um diretor designado pelo Procurador-Geral e terá o pessoal designado pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A Secretaria da Procuradoria-Geral funcionará por intermédio de um chefe designado pelo Procurador-Geral e, atualmente, com um quadro de pessoal próprio de conformidade aos ditames da Carta Constitucional de 88, artigo 127 da Constituição, que oferece toda a independência ao Ministério Público. 753. Compete à Secretaria a receber, registrar e encaminhar os processos ou papéis entrados. B. Classificar e arquivar os pareceres e outros papéis. Doravante, da mesma forma que funcionam as varas do trabalho e tribunais do trabalho, as secretarias atuam na administração operacional das atividades diárias dos procuradores. 754. Nas procuradorias regionais, os trabalhos a que se refere o artigo anterior serão executados pelos funcionários para esse fim designados. Com o quadro funcional próprio, as procuradorias regionais atuam com servidores administrativos e seus próprios membros, procuradores regionais. Na Procuradoria da Previdência Social, do Processo Judiciário do Trabalho, os 755 ao 762, a Procuradoria-Geral Especializada, junto ao INSS, que é esse Instituto aí Nacional de Seguridade Social, que é INSS, como órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, responsável pela consultoria e assessoramento jurídico do INSS, e regulada pela Instrução Normativa Conjunta do Procurador-Geral Federal. E o artigo 763, o processo do trabalho, no que concerne aos dissídios individuais e coletivos e a aplicação de penalidades, reger-se-á em todo o território nacional pelas normas estabelecidas nesse título. A CLT, doravante, ela tem se referido ao quê? Ao direito material do trabalho. Registrou em seu texto normas afetas ao processo do trabalho. Quem sabe não tenha sido tão detalhista quando foi nos capítulos sobre o contrato de trabalho e seus títulos consectários. Por isso delegou o Código de Processo Civil a função de subsidiar o texto consolidado, não se obrigando a uma codificação de normas procedimentais específica ao andamento das ações no judiciário trabalhista. Quando não houver um parâmetro legal que determina a CLT ou a consolidação das leis trabalhistas, lança-se, eu diria, subsidiariamente a interpretação ou aplicação do CPC ou do CC, Código Civil. Entretanto, vale a pena ressaltar
que a Lei 11.419 de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. O processo judicial eletrônico passou a vigir regulamentada pela da resolução número 136 de 2014. A partir de janeiro de 2013, a Justiça do Trabalho passou a receber todas as demandas pelo peticionamento eletrônico, denominado de processo judicial eletrônico, regulado pela Lei 11.419 de 2016. O artigo 764. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Entretanto, nobres senhores, a conciliação, ela é um princípio do processo do trabalho que se materializa durante o rito procedimental, especificamente quando o juízo oferece em duas fases distintas: ao iniciar a audiência e após as partes aduzirem razões finais, sem prejuízo de ser apresentada em qualquer momento do processo, inclusive na fase de execução. E como princípio processual, marca o interesse do judiciário em evitar a lide ao definir a participação contundente do juízo na busca de uma solução pacífica da demanda. A transação é um contrato civil, previsto no Estatuto de Bevilacqua, no artigo 840 do CCB. Trata-se da matéria vinculada ao direito das obrigações. A transação se convalida com o interesse das partes em transigir direitos. Como um contrato civil, aperfeiçoa-se esta